Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 19. Oferecimento. E Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Oxi Seguradora, essencial é estar seguro. Porto dos Guarás Restaurante Bar, um porto gastronômico na Ilha da Magia. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, através das nossas lentes em alta definição na sua televisão e também pelos nossos canais digitais, tanto o Facebook quanto o YouTube. O Bom Vivan que esse ano celebra 20 anos na nossa comunicação, ininterruptamente, sempre trazendo informação aos finais de semana com as coisas boas da vida. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental com um dos grandes especialistas do sul do país, ele que também que atua em São Paulo no conceituado Hospital Albert Einstein, é um dos principais psiquiatras do nosso sul, também é empreendedor, gosta de um bom e velho rock and roll, apreciador de vinho, apaixonado pela sua Paula. O nosso entrevistado de hoje é o médico Dr. Guido Mai. Tudo bem, Guido? Olá, Léo, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Saúde mental. Há pouquíssimo tempo atrás era um tema muito pouco abordado, principalmente dentro de casa com as suas famílias. A gente vem hoje tentando entender a mudança e a necessidade de entender o nosso comportamento, porque tem duas coisas que são básicas na nossa vida, o coração e a mente. Sem esses dois órgãos complexos e quando eles não estão alinhados, a vida fica muito mais difícil de compreender. A saúde mental, atualmente, eu acho que é o grande tema da saúde mundial, né? Rapaz, tu imagina quando eu me formei psiquiatra, me formei médico, depois especialista em psiquiatria, e não faz tão pouco tempo assim, a saúde mental era um tabu. A psiquiatria era uma especialidade, quase uma subespecialidade da medicina. As pessoas tinham medo de ir no psiquiatra, tinham vergonha de dizer que iam no psiquiatra, vergonha de dizer que faziam terapia. E ao longo agora dos últimos anos, transtornos como depressão, como ansiedade, gradativamente vem se tornando os transtornos mais comuns do mundo, com impacto imenso na economia mundial. Temos um estudo de 2013, se não me falha a memória, da Organização Mundial de Saúde, que calculou um impacto, veja só, gente, o impacto somente da depressão na economia global daquele ano, que foi algo na casa de $1 trilhão no mundo. Em 2013, 10 anos atrás, a estimativa é que isso aumentasse gradativamente, nem se imaginava a pandemia naquela época. Com o advento da pandemia, antes da pandemia ali, depressão e ansiedade já estavam entre as doenças mais comuns no mundo, e depois da pandemia, que se não é a mais comum, está ali entre as duas mais comuns. Depressão e ansiedade em muitos segmentos profissionais, em muitas regiões do mundo, dobrando de número de acometidos. Somente no Brasil. O Brasil hoje é o recordista mundial de ansiedade. Temos aí aproximadamente mais de 10 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade elevada, com transtornos de ansiedade, e um número similar, algo próximo, com depressão também. É fácil diagnosticar, ou talvez se autodiagnosticar, ansioso? Qual é a principal característica da ansiedade? É um tema muito hoje comum, uma palavra popular perante as pessoas, mas como é que se define uma pessoa ansiosa? É uma ótima pergunta, porque essa é uma dúvida muito recorrente na rede social, no consultório. E o primeiro passo é nós sermos capazes de discernir, de diferenciar o que é a nossa ansiedade normal daquela ansiedade que é um transtorno, que é um sintoma. Então, a ansiedade, ela é uma vivência universal humana. A ansiedade nada mais é do que o nosso cérebro nos ativando para que nós possamos nos adaptar ao meio ambiente, resolver problema, sobreviver. O nosso cérebro evoluiu na natureza selvagem e ele foi programado para nos manter vivos. Uma dose, uma pitada de ansiedade pode ser benéfico para a pessoa pode prever um problema através da sua ansiedade de estar conectado com aquele meio ambiente, ou eu estou falando besteira? É bem isso.
A ansiedade, ela nos torna apto a identificar problemas antes que ele aconteçam, a prever o perigo, a identificar o perigo e a evitar o perigo. Basicamente, o nosso cérebro identifica o perigo e dá um comando para o nosso corpo fugir ou lutar. Nosso cérebro é ainda o mesmo cérebro que foi desenvolvido lá 200, 400 milhões de anos atrás, pensando em todas as linhagens até chegar no Homo sapiens. Então a ansiedade, gente, é necessária à vida, é parte da nossa vida mental saudável. Agora, então, a ansiedade normal, ela gera uma resposta física, o coração bate mais forte, mais rápido, aceleração de respiração. A noite fica mais curta, o sono fica interrompido. Contraturas musculares, o corpo ali reagindo aos hormônios de estresse, adrenalina e cortisol. E nós ficamos, então, mais nervosos, mais tensos, mais preocupados, tentando identificar o que está se passando, fluxo de pensamento acelerado. Até aqui eu estou conversando sobre ansiedade normal, adaptativa, funcional. Agora, a partir do momento que a nossa ansiedade ela passa a ser desproporcional, tanto em intensidade quanto em duração, e passa a atrapalhar a nossa vida em qualquer área principal, relacionamento social, trabalho, piorar o nosso sono, interferir no nosso apetite, na nossa saúde física e a nos causar sofrimento, ela passa então a ser uma ansiedade exagerada, às vezes até sintoma de ansiedade e transtorno de ansiedade. Então o que diferencia a ansiedade normal da ansiedade elevada, da ansiedade sintoma, é a intensidade, a proporção da resposta ao estímulo e a sua duração e o quanto isso causa sofrimento para nós e diminui a nossa performance. Guido, quando a gente fala de intensidade, podemos falar também, incluir o termo facilidade. Nada mais fácil hoje na vida da gente que um aparelho celular que compõe tudo. Aqui a gente tem câmera fotográfica, a gente tem calculadora, tudo que precisava ter numa mesa de trabalho, hoje a gente tem na palma da nossa mão. Até que ponto este equipamento contribui para a ansiedade e altera o nosso sistema de vida, de bem-estar e de saúde mental? A partir do ponto em que ele passa a ser utilizado de uma maneira desequilibrada. Porque, por um lado, nunca tivemos tantas oportunidades, tantos devices, tantas funcionalidades na palma da nossa mão. E nós sabemos, é irreversível. Essa tecnologia e a presença dela na nossa vida só vai aumentar cada vez mais. Então é claro que, se bem utilizado, ajuda a vida, facilita a vida, até nos promove acesso a bons conteúdos, a bons negócios, ajuda a socializar. Agora, a partir do momento que a gente passa a trocar a nossa vida real, passa a usar o nosso celular de maneira desequilibrada, em horários errados, por exemplo, nós começamos a ter então um contato com a tecnologia, com o celular, com o mundo digital como um todo, que vai certamente contribuir para aumentar a nossa ansiedade, piorar a nossa saúde mental e física. Este comportamento, para alguém que está passando por uma crise ou que está indo para um caminho de desequilíbrio, saber lidar com essa facilidade que está na palma da mão é um grande exercício? É um grande exercício. Eu estou aqui me familiarizando com o mundo digital. Hoje, como eu atendo hoje uma clientela de pacientes, tanto no consultório quanto clientes ali da GNTech, que é de todo o Brasil e até de outros países, isso para nós é fundamental, e não só para mim, né, gente, nem só para nossa empresa. Isso é uma ferramenta isso fundamental. Mundial, né? Então, mas quando eu olho, por exemplo, assim, nós temos uma relação já muito antiga, eu conheço o personagem, o médico, o Bom Vivant, um amigo Guido Mai. Sempre te vi muito offline, você sempre foi um cara de comportamento de vida real. E nos últimos tempos eu percebo que você entrou aqui no estúdio, a primeira coisa que você fez foi qual é o Wi-Fi. Esse tipo de comportamento que chegou até o Guido, que tinha um perfil offline, chega na maioria das pessoas de uma maneira muito mais avassaladora. E eu estou provocando porque assim, eu percebo que existe um caminho desenfreado e é geral, e é de todas as classes, e é de homem, de mulher, de criança, de adolescente, de pessoas adultas, de aposentados, onde o celular ele virou mais do que um amigo, ele virou uma necessidade, praticamente um vício. É um tipo de preocupação que se tem hoje para quem está dentro de um consultório psiquiátrico? Certamente sim.
E aqui a gente tem de novo, né? Nós tivemos em vários momentos da civilização, principalmente contemporânea, ferramentas disruptivas, não é? E o celular agora deixou de ser um telefone e passa a ser o nosso contato com o mundo. Então, sim, vamos lá, ó. Tá atrapalhando o sono, tá atrapalhando teus relacionamentos reais, tá te tirando do mundo real, porque eu sempre fui offline, porque todo mundo foi offline, mas eu continuo sendo offline. Porém, eu entendi que eu preciso estar presente no mundo digital, até para cumprir meu propósito, para levar conteúdo de saúde mental, levar solução de saúde mental para o maior número de pessoas possível. Porém, a linha entre a gente seguir, porque aqui tem uma questão que é uma visão, para mim, é muito clara. O mundo digital é parte do mundo real. O celular é parte do nosso mundo real. Então, de novo, gente, está atrapalhando o sono, está atrapalhando a tua alimentação. As pessoas estão sinalizando que está difícil de conversar porque tu não sai do celular. Tu está experimentando tensão, compulsão. Tu deixou de fazer atividade física, por exemplo. Eu dei 5 sinais bem concretos e bem básicos de que o celular está atrapalhando. E além do celular, agora tem os smartwatches que, olha, eu estou usando aqui, estou preocupado porque ele tem totalmente o meu comportamento pro lado benéfico, ele me instiga a fazer exercício, mas ele me deixa conectado, vibrando o tempo todo. É mais um exercício que eu preciso fazer. Mas aí tira a tremidinha ali. E tira, sabe o que eu fiz do meu? Eu tirei a mensagem de WhatsApp, e-mail da minha tela do smartwatch. Porque senão é complicado, né? Tu sai para dar uma corrida, dar uma pedalada e tá aqui. Isso, para mim, me atrapalhou. Sim, aí, mais um exercício. Hoje a gente está conversando com o médico, o psiquiatra Guido Mai, falando um pouquinho sobre saúde mental. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os nossos patrocinadores, já que a Uniprime, essa cooperativa de crédito super especial, que a gente fala todos os finais de semana. Além da saúde mental, existe a saúde financeira, e isso precisa estar muito bem regulado para você ter um futuro muito especial. Por isso a gente sempre fala da Uniprime. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento: Imperatriz Gourmet. Aqui sabor é viver. Harmonize Home Decor. Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Excelência é a qualificação dada para tudo que atinge um grau elevado de perfeição. Aqui a Carnival é assim, excelente em todos os detalhes. Todo o espaço que você sempre quis, com um design esportivo, desempenho do motor V6 de 272 cavalos, sofisticação, tecnologia e total conforto e segurança para 8 pessoas. Nova Kia Carnival, excelência infinita. Kia, movement that inspires. Porto dos Guarás, o seu porto gastronômico. Aqui você pode desfrutar de pratos deliciosos, feitos pelas mãos do renomado chefe Elton, enquanto aprecia toda a beleza da beira-mar de Cacupé. Seja para um almoço tranquilo com a família ou para um evento de confraternização do trabalho, o Porto dos Guarás é o lugar ideal para viver uma experiência gastronômica completa. Faça sua reserva e experimente o que há de melhor. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, hoje recebendo o médico psiquiatra Guido Mai. Guido, você está à frente de uma empresa chamada Genitec, de um termo difícil, e olha que eu li bastante a respeito, que é o farmacogenético. O que quer dizer esse termo tão difícil de falar, mas que pode ser e que é uma grande invenção dentro da medicina? A farmacogenética é uma área multidisciplinar originada da genética, que estuda de que maneira o nosso DNA
ele vai interferir no comportamento dos medicamentos no nosso organismo e na resposta do nosso organismo aos medicamentos. A partir da conclusão do projeto Genoma Humano, que foi em 2003, quando foi concluído o sequenciamento do DNA, inúmeras tecnologias surgiram como uma promessa. E os testes genéticos entre essas tecnologias. E entre os tipos de testes genéticos, existe o teste farmacogenético, que é o que a GNTech, nós ali na GNTech produzimos. O teste farmacogenético é uma ferramenta, é um exame que ele substitui o método de tentativa e erro na hora que o médico vai escolher medicamento para o seu paciente. Isso é muito comum quando as pessoas estão hospitalizadas e elas estão recebendo uma carga muito forte de medicamento. E aí a gente, quando conversa com um parente de alguém que está internado, mudaram o tratamento. A gente ouve muito essa relação. O leigo ouve, mudaram o tratamento, estão mudando os medicamentos para ver se vai surtir efeito. Esse tipo de coisas que a gente passou até então, o farmacogenético, ele consegue te dar um direcionamento melhor para cada indivíduo. Exatamente. Vamos pegar o exemplo da depressão, por exemplo, que é um transtorno hoje muito comum e que tem uma margem de erro de aproximadamente 50% a cada tentativa nova, com um novo medicamento. E aqui a gente tem vários problemas. Primeiro, cada tentativa farmacológica que falha num tratamento para depressão tende a tornar a doença crônica, mais difícil de tratar e mais grave. Fora o tempo, que às vezes demora semanas ou meses para descobrir se o remédio está funcionando ou não. Sem falar ainda no investimento financeiro do paciente. Financeiro, o sofrimento para o paciente, o prejuízo financeiro indireto pela diminuição de produtividade e por aí vai. Então, aqui nesse caso, por exemplo, falando da depressão, que é da minha especialidade, a farmacogenética atua muito na depressão, nós temos, com a utilização do teste farmacogenético, imagina que é como se tu tivesse um GPS para medicar um paciente. Se eu tenho um GPS no meu carro, não garante que eu chego lá. Eu posso bater no meio do caminho, pode furar o pneu, eu posso ver o GPS errado. Provavelmente ele vai te indicar o melhor caminho, o caminho mais preciso. E a gente chega o quê? Mais rápido, com mais segurança. É a mesma coisa com o teste farmacogenético. Então o que é que os estudos mostram? Hoje existem grandes estudos comprovando que grupos de pacientes em tratamento guiado com teste farmacogenético, quando comparados com grupos de pacientes em tratamento tradicional, tem, por exemplo, 50% a mais de remissão. Remissão é um termo médico que significa melhora total dos sintomas. A mais de remissão já na 8ª semana de tratamento. E na 24ª semana, 82% a mais. Não é todo mundo que se beneficia, mas tu vê que é um número muito expressivo. Quem pode fazer esse teste? Eu sei que 80% desses testes feitos no Brasil acontecem aqui em Santa Catarina através da empresa que você está à frente. Na GNTech, qualquer pessoa que esteja tomando medicamentos para depressão, para ansiedade ou para qualquer outro transtorno mental, quimioterápicos, medicamentos cardiológicos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, pode se beneficiar de um teste. O teste é utilizado ou quando a pessoa vai iniciar um tratamento e não quer começar o tratamento pelo método tentativa e erro, ou quando ela já está em tratamento e sofre com falta de resultado e ou efeitos colaterais. Então, ao invés de o médico de novo ir lá e tentar um remédio no método aleatório, pede um teste farmacogenético que vai diminuir a chance de errar. E normalmente, o que demonstram os estudos, vários estudos, que tratamentos guiados por teste farmacogenético chegam mais rápido a um melhor desfecho, diminuem a ocorrência de efeitos colaterais, têm maiores taxas de resposta e diminuem custo tanto para o paciente quanto para o sistema. Falando em custo, 2 perguntas. É caro, barato, é acessível para o público e o plano de saúde, ele já entendeu a necessidade e a importância, cobre esse tipo de teste? Um dos nossos desafios na GNTech sempre foi entregar testes cada vez mais acessíveis. Então hoje ali na GNTech nós temos um cardápio de testes para
todos os bolsos. Nós temos testes que começam lá a partir de R$400 e até o teste mais completo e sempre com facilidade de pagamento, parcelamento, etc. A gente tem uma tecnologia muito complexa. A gente precisa de insumos importados, equipe altamente desenvolvida, mas desde o início a gente priva por entregar um preço que seja acessível. Plano de saúde, com a nova mudança que teve agora na lei, que desobriga a presença no rol de procedimentos da ANS para determinado procedimento, exame ser coberto, essa mudança da lei, ela determina então o direito do cliente do plano de saúde de ter o seu teste coberto. Então, se você precisa fazer um teste farmacogenético, peça a prescrição para o seu médico e vá no seu plano de saúde, que o seu plano de saúde vai conversar com você. E temos cada vez mais planos de saúde cobrindo. Até porque se acertar no tratamento, o plano de saúde ganha lá na ponta de não né, um paciente, quando está no hospital, sempre custa muito caro com um plano de saúde. Veja que existem estudos que demonstram que tratamentos guiados com teste farmacogenético, só na área da psiquiatria, diminuem em 58% o índice de internação. Hoje, a farmacogenética ela está sendo implementada nos sistemas públicos da Inglaterra, do Reino Unido, da Holanda, do Canadá, da Espanha, da França, Estados Unidos. Praticamente todos os grandes hospitais, todos os seguros de saúde praticamente cobrem teste farmacogenético. É um movimento nos países asiáticos, a gente está em contato com o mundo. É um caminho sem volta. Um caminho sem volta. O Brasil, os planos estão entendendo isso agora, a lei mudou para nos ajudar e ajudar principalmente para ti, para você que precisa de tratamento para depressão, para ansiedade, para problemas cardiológicos. Então não deixe de consultar o seu médico e o seu plano de saúde, porque isso está mudando muito. Hoje, no nosso Bom Vivan, a gente tem o prazer de conversar com o médico psiquiatra Guido Mai, que também está à frente de um processo muito importante que a gente está falando aqui, que é o farmacogenético. O nosso programa tem oferecimento da Ox Seguradora, da Loja Harmonize, da minha queridíssima amiga Jô Vieira, do Super Imperatriz, da Costelaria Ponta da Agulha, melhor costela de Santa Catarina, e também da Claro. Na Claro, é você. Pera aí, para tudo. Troca pro modo campeã. Aí. Isso para contar que a Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr, porque são muitas conquistas. Vamos lá. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã. Vem pra Claro. Oxigênio, um dos elementos essenciais à vida. E assim como respirar, se sentir seguro é primordial. Essa é a essência da Oxi. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. Estamos praticamente encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, conversando com o médico Guido Mai, que, entre outras, falando de uma novidade chamada farmacogenético, um tipo de teste de exame que pode facilitar em muito a nossa vida, principalmente aquelas pessoas que sofrem de doença crônica, e aí, claro, na sua área, que vai da parte da informação do cérebro, que é uma coisinha complicada o que está dentro da nossa cabeça, né, Guido? Nunca soubemos tanto sobre cérebro, sobre mente, nunca entendemos tanto sobre transtornos mentais, sobre saúde mental, sobre como promover saúde mental, sobre como tratar transtornos mentais. Essa é a grande notícia. Sabemos que entender o cérebro e a mente é mais ou menos como entender o cosmos. Cada vez que a gente descobre quanto mais sabemos o quanto não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, a grande notícia é essa. Nós nunca tivemos tantas ferramentas, tantos medicamentos, tantas técnicas psicoterápicas, tantas tecnologias inovadoras quanto a farmacogenética, as neurociências aí com as suas tecnologias de neuroimagem, a inteligência artificial chegando agora. Então, hoje, não faz mais sentido
você aí, eu, tu, qualquer um de nós, deixar de procurar ajuda, que começa pela informação, e esse é o nosso grande propósito. Nós não conseguimos cuidar bem daquilo que nós não conhecemos. O primeiro passo para cuidar da saúde mental é conhecer o nosso cérebro, é conhecer a nossa mente, é entender o que é saúde mental e quando ela está nos faltando, para que quanto antes nós percebamos que a nossa saúde mental dá sinais de que precisa ser cuidada, nós vamos lá e vamos buscar ajuda, ou antes de buscar ajuda, vamos ajeitar a casa aqui, melhorar a nossa rotina de sono, a nossa alimentação, o nosso ritmo de atividade física, equilibrar as nossas atividades de lazer com o nosso trabalho. O tempo que nós passamos com a nossa família e com nossos amigos parece fácil e simples, mas é o que mais funciona. Era isso que eu ia te perguntar. Em casa tá tudo bem? Paulo, as crianças, a ex-criança, sua outra filha, tudo tranquilo, rock and roll rolando, um vinho na cabeça? Rock and roll rolando menos do que eu gostaria. A gente teve o aniversário da Paula, agora não pudesse ir. Eu não consegui ir. Eu montei uma banda lá com meu grande amigo, grande guitarrista Luciano Bilu e seu trio maravilhoso pra gente se divertir, tocar um pouquinho de Rolling Stones. Foi bem divertido, estávamos lá entre amigos. As meninas estão bem, a Maria Cília acabou de se formar em arquitetura e urbanismo, tá começando aí a trabalhar, extremamente organizada. A Paula é vice-presidente da GNTech, uma executiva de primeira, e a Maria Laura está ali no esplendor, na magia dos seus 6 anos de idade. Nós amamos estar juntos e vivemos grandes momentos em família, é um grande combustível para nós sempre. Que bom te ter aqui, te agradeço muito. Vida longa à GNTech e que a gente possa ouvir mais esse termo tão difícil de falar. Pela primeira vez eu estou tendo contato, mas já consigo perceber a importância e a mudança que ele vai fazer na vida da sociedade, chamado farmacogenético. Falei direitinho agora? Farmacogenética. Farmacogenética. Que produz o teste farmacogenético. Entendeste, como diz o Manezinho? Olha, o programa de hoje vai ser dedicado a 2 pessoas que eu amo. A primeira foi Rita Lee, que nos deixou nessa semana. Sem dúvida alguma, referência no rock and roll. Quem não gosta de Rita Lee, bom sujeito não é. A Rita foi, sem dúvida alguma, a mãe e a madrinha, a maior roqueira que o país já teve. E a segunda, que amanhã é Dia das Mães, então mandar um beijo bem grande para dona Marise Terezinha da Silva, minha queridíssima mãe, que sempre me assiste. O programa não tem traço de audiência porque minha mãe está sempre assistindo. Um beijo bem grande. E todas as mamães, em especial também a Isabel Pinheiro, minha namorada, a mãe do nosso queridíssimo Tomás. Um beijo para você de casa, um ótimo final de semana. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Muito obrigado, Léo, muito obrigado. E parabéns pela iniciativa de conversar sobre saúde mental e sobre farmacogenética. Farmacogenética, você ainda vai ouvir falar muito, se Deus quiser, e a nossa sociedade precisa disso. Vem aí o Jornal da Band, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo fim de semana, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina. Aproveite bem seu fim de semana. Tchau! Você assistiu Bom Vivan Ano 19. Oferecimento. Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Escritolândia, o universo do seu escritório. Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518, e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Que tal dar um brilho nos seus projetos? Afinal, resultados diferentes pedem novas atitudes. Quando as oportunidades surgirem, esteja pronto. Troque os móveis, por exemplo, ou apenas acrescente mais conforto e um visual estimulante. Cadeiras, mesa, estante, persianas, piso. Somos especialistas em ambientes de escritório. Estamos aqui para você. Escritolândia, o universo do seu escritório. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.